Olá, essa é a nossa primeira aula de 3 do curso Uma Vida Sem Trauma. E nessa aula você vai compreender se você vive no modo sobrevivência, vai compreender também mais acerca do trauma e vai compreender também qual é a boa notícia depois de tudo isso, ok? Para iniciar nossa aula, eu vou te contar uma história que eu acho uma história fascinante e que nos mostra muito como o trauma ele distorce a nossa percepção, as nossas emoções e o nosso comportamento. Essa é a história de um japonês que entrou na guerra, na Segunda Guerra Mundial, com 23 anos. Ele ganhou uma missão na guerra, onde ele tinha que ficar numa ilha, numa selva, e logo ele não concluiu a missão dele com êxito, e logo após isso a guerra acabou. Então, quando a guerra acaba, os países sobrevoam, né, e lançam aqueles panfletos, mas esse homem, não sabendo que a guerra tinha acabado, ficou 30 anos dentro dessa selva. Então, ele entrou nessa selva com 23 anos, saiu dali com 53. Letícia, o que é que isso tem a ver com o trauma? A história do Onoda nos conta como o trauma distorce a nossa percepção. Quando ele escreveu as memórias dele, uma frase que eu até deixei aqui separada para compartilhar com vocês é a seguinte: ele disse assim: eu desenvolvi tantas ideias fixas que eu era incapaz de compreender qualquer coisa que não se adaptasse a elas. O que ele conta? Que ele viu os folhetos, né? Que os países mandaram avisando que a guerra tinha acabado. E ele achou que era o inimigo querendo enganá-lo, que era o inimigo querendo dissuadi-lo a não terminar ali a missão dele, né? Então, ele continuou no céu. O país dele deu ele como morto. Um tempo depois descobriram que ele estava vivo, então enviaram o irmão dele. Ele, mais uma vez, com a visão distorcida pelo trauma, acreditou que aquilo não era verdade, que o irmão tinha sido capturado pelos inimigos e que estava ali também querendo capturá-lo. E então ele voltou para a mata. Após isso, o pai dele mandou para ele fotos dos familiares dele, mostrando que a vila que ele nasceu já tinha sido até mesmo reconstruída. Ele mais uma vez não acreditou. Ou seja, a percepção da realidade dele estava distorcida pelo trauma. Essa história exemplifica muito bem uma máxima do trauma que é: o que aconteceu com Onoda foi que a guerra já tinha acabado no externo, mas a guerra ainda existia dentro dele. Uma pessoa traumatizada é isso que acontece. O trauma, aquele evento, ele está no passado, mas aquele evento ainda existe dentro da pessoa e ela ainda responde àquele evento. Ou seja, ela fica presentificando o passado. Eu vou compartilhar agora com vocês o slide para a gente compreender mais acerca do trauma. Para a gente compreender se a gente vive no ciclo do trauma. Vamos compreender o que é um ciclo. Aqui nós temos um diagrama onde nós vamos compreender o ciclo do trauma. O que é o mundo do trauma? Como é que a gente adentra nesse mundo? Então, o trauma ele pode vir de experiências adversas, não só vividas na infância, mas também vividas no intraútero. Também experiências transgeracionais, né? A ciência já mostra que nós carregamos até 7 gerações e que todo esse conteúdo pode vir armazenado nas nossas células, e isso tem um impacto em como nós vivemos e em como nós reagimos no mundo à nossa volta. O estresse crônico também pode provocar traumas, né? Má alimentação, pessoa não descansar, sedentarismo ou muito exercício físico, ou seja, uma vida desregulada, provoca trauma, choques, acidentes de carro, cirurgias,
Tudo isso também provoca trauma. Quais são os sintomas de que o trauma já acabou no externo, mas ainda não acabou dentro de mim, né? Esse curso se chama Uma Vida Sem Trauma. Será que é possível nós vivermos uma vida sem trauma, no sentido de que o trauma será inexistente? Não. O trauma ele é inerente à vida. O que nós vamos aprender é passar pelo trauma, não ficando fixados nele. Então, quais são alguns sinais de alerta de que nós estamos fixados no trauma? Ou seja, que nós estamos como o Onoda, né? Que a guerra já acabou no externo, mas dentro de nós a guerra ainda permanece. Alguns sintomas são esquecer de cuidar das próprias necessidades básicas, se sentir mais cansado que o normal, a pessoa não ter regulação emocional, não ter reação ou ter uma reação muito exacerbada, problemas de sono, falta de sono ou muito sono, problemas de memória, a pessoa não conseguir reter a memória de curto prazo, gerenciar mais de uma tarefa se torna muito difícil para essa pessoa. A pessoa tem vínculos disfuncionais, ou muito simbiótica, ou sem conseguir fazer vínculos. E a pessoa também tem comportamentos compulsivos, né? Já que a pessoa não consegue se regular emocionalmente, ela busca a regulação na bebida, na comida, no sexo, nas drogas, nas compras. Então, esses são alguns sinais de alerta. Aprendemos também que o trauma, ele modifica a nossa percepção, né? Ele molda a nossa percepção. Uma pessoa traumatizada tem a seguinte visão de si: eu não estou seguro, eu não sou visto, eu tenho medo, eu sou errado, eu estou quebrado, eu não consigo, não tenho valor, não sinto nada ou sinto tudo, sinto a dor do mundo, né? E a visão do mundo que a pessoa tem é que o mundo não é seguro, que as pessoas não são confiáveis, que as coisas só dão errado, que não existe lugar no mundo para mim, nada vale a pena, as pessoas vão me ferir. E essa imagem serve, né, para mostrar o quanto o trauma distorce a nossa visão da realidade. Então, até aqui nós compreendemos como é que se adentra nesse mundo do trauma, que impactos ele traz sobre a pessoa e como é que ele modifica a percepção da pessoa da realidade. Agora nós vamos ver o quanto o trauma nos coloca num funcionamento que nos deixa longe da nossa real identidade. E nós vamos chamar aqui esse número 2 do ciclo do trauma do falso eu. Uma pessoa traumatizada, o que é o trauma? É algo que foi tão impactante para o nosso corpo que o nosso corpo ligou os mecanismos de sobrevivência. O modo de sobrevivência que eu tenho certeza que você já escutou falar tantas vezes. O que é esse modo de sobrevivência? É quando o seu corpo desliga o seu cérebro de alto funcionamento e liga o seu cérebro instintivo, o seu cérebro que está ali para sobreviver. Então, esse cérebro, ele vai te trazer 4 funcionamentos básicos, que são mecanismos de defesa. O primeiro funcionamento é o bélico. É a pessoa que está sempre em luta. É aquela mulher Carlão, é aquele homem que é muito crítico, que está sempre brigando, que o mundo é uma luta, né? Muitas vezes você pergunta para a pessoa como você está, e ela diz, a gente está na luta, está na luta. Então, o corpo dessa pessoa interpreta tudo como um perigo, lembra? A guerra acabou lá fora, mas não acabou aqui dentro. E o mecanismo de defesa é, eu vou lutar, porque eu dou conta. Eu vou lutar porque eu vou ganhar, eu dou conta. Então, esse é um mecanismo. O outro mecanismo de defesa, se esse corpo sente que não é capaz de lutar, é o mecanismo bajulador. Ou seja, é aquela pessoa que faz tudo para agradar, que ela se desdobra em 4 para agradar o outro. Ela tem
um modo de vincular ansioso por agradar. O que é que essa pessoa inconscientemente está fazendo? Inconscientemente, ela sente que não tem controle da situação, então ela bajula, ela tenta criar um ambiente mais confortável para que aquilo seja menos ameaçador, já que lutar ela não dá conta. Se ela sente que ela não dá conta de lutar, e ela também não dá conta de criar esse ambiente um pouco mais confortável, um outro mecanismo de defesa é o fugir. A pessoa foge. Então, essa pessoa ela vai ter um padrão de vínculo evitativo. Ela vai evitar os vínculos. Talvez essa pessoa tenha uma fobia social. Vai ser a pessoa que a qualquer sinal que ela vai ganhar uma negativa, ela já se retira, ela já abre mão, ela não faz questão, ela vai ter um padrão de funcionamento, um padrão de sobrevivência fugitivo. E por último, se o seu corpo não deu conta de lutar, não deu conta de bajular, não deu conta de fugir, ele vai congelar. E aí é o momento que alguém vem e fala alguma coisa para você e você congela. A sua mente embaralha, você não consegue pensar em nada. E quando sai dali, você fica repassando e repassando aquela ideia, sua mente entra aí numa ruminação e você fica pensando, por que eu não disse isso? Ah, mas se a pessoa vier e você encena aquilo na sua mente. Mais uma vez, a guerra acabou no externo, mas ainda não acabou dentro de você. Então, todos esses falsos eus são mecanismos de sobrevivência. E ainda bem que o nosso corpo é perfeito e tem esses mecanismos, né? A boa notícia é sobrevivemos. Esses mecanismos nos trouxemos até aqui. O que nós não queremos, esses mecanismos nos trouxeram até aqui. O que nós não queremos é ficar de modo cronificado nesses mecanismos de forma que a gente não possa viver o nosso verdadeiro eu. O nosso grande objetivo com o curso Uma Vida Sem Trauma é sair do modo sobrevivência e ser cada vez mais espaço para que a nossa real identidade possa existir. O nosso próximo passo aqui no ciclo, nós já compreendemos o que acontece lá no mundo do trauma, como é que a gente adentra nele, quais são as consequências. Já compreendemos que dentro desse mundo a gente aciona ali um falso eu, que são mecanismos de sobrevivência. E nesse terceiro ponto, nós vamos ver que nós acessamos nesse lugar um piloto automático. Lembra que eu falei que o nosso corpo, interpretando que está em perigo, desliga o nosso cérebro de alto funcionamento e liga o nosso cérebro que é mais primitivo, o nosso cérebro que quer sobreviver. E aí o que acontece é que é como se dentro de nós fosse ligado um piloto automático. E aí qual é o funcionamento do nosso corpo? Esse piloto automático liga os alarmes do nosso corpo. A guerra dentro de mim não acabou. E aí o que acontece é que no externo, qualquer gatilho, o que é um gatilho? Uma palavra, um cheiro, um som, uma imagem, algo que a pessoa fale, algo que eu veja, qualquer coisa que me remeta um trauma anterior, me gera uma revivência. O que é uma revivência? Eu vou ter as mesmas sensações. O meu corpo vai desencadear, por exemplo, o mesmo medo, o mesmo pânico, ou a mesma vontade de lutar, ou a mesma vontade de bajular, de fugir, de congelar, percebe? Só que isso agora num novo enredo. O que vai acontecer é que o meu trauma vai ser reforçado com esse incidente. O meu corpo vai ficar mais sobrecarregado. Quanto mais sobrecarga, maior a desregulação da minha fisiologia do meu corpo. A consequência disso, quanto maior a desregulação, mais sensibilização. Ou seja, mais o meu corpo vai ficar no estado de perigo. Então, eu vou entrar em gatilhos em revivência cada vez com menos coisas e cada vez mais frequentemente. Vocês conseguem perceber o ciclo?
de revivência e de reforço, de revivência e de reforço que o trauma vai tendo. E o quanto, quando estamos traumatizados, nesse piloto automático, isso é uma coisa que vai acontecendo fora do nosso controle consciente. E aí chegam os clientes para mim dizendo: Letícia, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa que é rude, que briga, essa mulher mandona. Eu não quero ser esse homem que não consegue, enfim, ser o homem que eu sei que eu posso ser. Mas quando eu vejo, é o que eu fiz, né? Ou seja, gatilho, revivência, reforço. É o piloto automático gerenciando a sua vida. E por fim, quais são os desfechos que viver no ciclo do trauma tem? Nós temos desfechos em todas as áreas da nossa vida: fisiológicos, emocionais, comportamentais, cognitivos, relacionais, sistêmicos e existenciais. Uma vida em trauma é uma vida sem alma, é uma vida onde você não está lá, onde só partes suas estão lá. Para a gente compreender mais sobre esses desfechos, para que você consiga se perceber e compreender se esse conteúdo é para você, quais são os desfechos fisiológicos? São principalmente as alterações do nosso sistema nervoso, alterações nos processos físicos e químicos do nosso corpo. Isso vai nos trazer ansiedade, depressão, obesidade, vício, infertilidade, diabetes, doenças autoimunes, doenças mentais. Quais são os desfechos emocionais? A pessoa vai ter uma fixação nos sentimentos negativos. Medo, luta, ruminação, sentimentos de baixa estima, sentimentos de que o mundo é perigoso. Desfechos comportamentais, como já vimos, a pessoa vai ter uma fixação em respostas baseadas nos falsos erros, em respostas que têm aqueles comportamentos de sobrevivência do piloto automático. Desfecho cognitivo, alteração de memória, de percepção, raciocínio, dificuldade de gerar solução, dissociação, distorção conectiva, dificuldade de comunicação, também uma alteração no sensório motor, né? Quais são os desfechos relacionais? A pessoa tem principalmente uma incapacidade de criar vínculo. E aí, disso vão se nascer relacionamentos de codependência, relacionamentos abusivos. Essa pessoa ela não reconhece, não estabelece os limites. Essa pessoa tem uma sexualidade disfuncional, fobia social. Quais são os desfechos sistêmicos? Essa pessoa sente que ela não pertence, não tem clareza do lugar e da função. Existe ali também repetição de padrão. E o desfecho existencial é que essa pessoa se sente sem direção, sem um propósito claro, com um grande sentimento de desamparo e problemas de identidade. Ufa! E aí? Como é que você se sente até aqui? Talvez você tenha se identificado com muitas das coisas que eu falei, já que todos nós vivemos muitos traumas. O trauma ele é inerente à humanidade. O grande objetivo dessa aula era a gente compreender um pouco mais sobre o trauma e como ele atua na nossa vida, muitas vezes nos levando na direção contrária do que a gente quer, né? Mas nós teremos aulas na sequência onde nós vamos ver como sair desse lugar. Mas ainda nessa aula, o que eu quero te contar é que o trauma, ele é muito paradoxal. E o paradoxo é que toda experiência traumática, ela nos convoca para ir além. Em toda experiência traumática, existe a possibilidade de crescimento. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre essa possibilidade e nós chamamos essa possibilidade de crescimento pós-traumático. Então, na próxima aula, eu vou te apresentar o ciclo da vida potente. Eu vou te apresentar um mundo novo, onde você vai poder viver a sua real identidade, onde você vai poder se reconectar com o poder de escolha e você vai poder encontrar dentro de você e afinar ainda mais 7 potências que são fundamentais
para se ter uma vida leve, fluida e colorida. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê já já na aula número 2. Até já!